Assalto a banco, a agência de governador Celso Ramos é arrombada. Bandidos e polícia trocam tiros e 5 criminosos acabam mortos. Eu estava dormindo na hora e quando eu escutei aquele tiroteio, foi um baque assim que parecia que ia explodir a minha casa. Operação Carga Pesada, a polícia procura por quadrilhas especializadas em roubos a caminhões. Bebê nasce após acidente de trânsito. Parto foi feito logo depois da colisão. Mãe da criança não sobreviveu. Na BR-280, 2 pessoas perderam a vida. Número de mortes entre São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul é quase 100% maior que todo o ano passado. O excesso de velocidade, numa ultrapassagem mal feita, normalmente na imprudência do motorista, tem acarretado esses acidentes violentos. Vandalismo, danos ao patrimônio público causam prejuízos na Serra. É fundamental a denúncia, porque todo material público é da população. É agora, no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. 5 homens foram mortos e 1 preso na madrugada de domingo em Governador Celso Ramos. Eles tentavam roubar uma agência bancária e foram surpreendidos pela polícia. Na manhã de hoje ainda era possível ver as marcas do tiroteio da madrugada de domingo. Casas, lojas e até um coqueiro foram alvejados. Os criminosos chegaram a Governador Celso Ramos neste barco e chegaram a explodir o caixa eletrônico. Quando iam pegar o dinheiro, foram surpreendidos pelos policiais da Delegacia de Roubos e Antissequestro. De acordo com esta mulher, que não quis se identificar, houve muitos disparos. Eu estava dormindo na hora e quando eu escutei aquele tiroteio, foi um baque assim que parecia que ia explodir a minha casa, a casa paroquial ali do lado. Eu gritei com meu marido e falei, estão explodindo o banco, provavelmente, porque não é possível um estrondo desse aí. Aí o vidro começou a fazer barulho, na mesma hora já começou o tiroteio. Xangai Jonas da Silva, de 27 anos. Átila Jorge Júnior Machado da Silva, de 30. David Brenner Rosa, de 31. Jonathan Peixoto, de 23 anos. E Gerson Luiz Gauzi Júnior, de 27, foram mortos. Janildo Rosa, de 35 anos, que não tinha passagem pela polícia, foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de roubo, porte de explosivo e tentativa de homicídio. As armas e os materiais usados na explosão foram apreendidos e levados para a sede da Diretoria Estadual de Investigações Criminais em Florianópolis. Vários deles com antecedentes criminais por roubo, furto, porte ilegal de arma, formação de quadrilha também. Um deles saiu agora há poucos dias, depois de cumprir 8 anos de prisão em São Pedro de Alcântara. Pelo menos 2 espingardas usadas pelos criminosos pertenciam à polícia e foram roubadas de uma delegacia na capital no mês passado. Uma outra pistola, também usada por eles, pertencia a um policial e, segundo a polícia, foi roubada no ano passado. A polícia ainda investiga como essas armas foram parar com os criminosos. As investigações elas correm por conta ali da DECOD e também pela primeira DP, e eu não tenho como afirmar se tem ligação com esse fato, se essa quadrilha realmente praticou esse crime, envolvendo a questão da segunda DP. Não tenho como confirmar nesse momento. E o diretor da DEIC, delegado Akira Sato, também falou sobre uma operação deflagrada esta manhã para reprimir a ação de quadrilhas especializadas em roubos de cargas no estado. Mais de 70 policiais participam da operação, que acontece em municípios de Santa Catarina e do Paraná. As investigações continuam e os presos e materiais apreendidos serão apresentados amanhã. É um trabalho de roubo de cargas que vinha sendo desenvolvido há 3 meses. E que hoje já resultou, só na data de hoje foram 12 pessoas presas, entre empresários, um advogado e 10 motoristas de caminhão, mais uma carga de carnes, de carnes apreendida para exportação, entre armas e drogas, e mais outras 12 pessoas que foram presas anteriormente com envolvimento no desvio e roubo de carga. E você vai ver a seguir, final de semana violento nas estradas, no oeste do estado. Um bebê nasceu após um acidente de trânsito. O parto foi feito logo depois da colisão, mas a mãe da criança não sobreviveu. E na BR-280, 2 pessoas perderam a vida. O número de mortes no trecho é quase 100% maior que todo o ano passado. O excesso de velocidade, numa ultrapassagem mal feita, normalmente na imprudência do motorista,
que tem acarretado esses acidentes violentos. Nós voltamos já. Notícias da redação. Oferecimento. Estamos de volta, agora 1h58 e vamos ver como está o trânsito aqui na capital neste momento. Nas pontes que ligam o Ilha e Continente, trânsito bastante tranquilo nesta tarde de segunda-feira. Sol em Florianópolis e 24 graus neste momento. E uma carreta de soja tombou hoje pela manhã na BR-153 em Água Doce. Por conta do acidente, o trânsito ficou interditado nas duas pistas por cerca de 6 horas. O tombamento foi registrado por volta das 6h15 da manhã e deixou a carga do caminhão espalhada pela rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão, que vinha do Paraná, dormiu ao volante. O trecho só foi liberado perto do meio-dia. Está internado em estado grave o bebê que nasceu depois de um acidente no oeste do estado. O parto de emergência foi realizado logo após a colisão. A mãe da criança não sobreviveu. A repórter Elisandra Vissotto nos traz mais detalhes deste caso. O menino está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Neonatal de Xanxerê. De acordo com informações da equipe médica do Hospital de Maravilha, que fez o primeiro atendimento à criança, a mãe já chegou na unidade sem vida e foi necessário fazer uma cesariana para a retirada da criança, que já estava com parada cardiorrespiratória. Todo o processo de reanimação foi feito, mas o menino foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional São Paulo de Xanxerê. Elisângela Zambiase Melo, de 30 anos, estava de 9 meses e com o parto agendado para o dia 18 de setembro. Ela e o marido, André Luiz Pliffer, sofreram um acidente na BR-282 entre Maravilha e Pinhalzinho, no final da tarde de domingo. O veículo que o casal estava se chocou contra uma árvore e Elisângela não resistiu aos ferimentos. Já o condutor do carro sofreu apenas ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal deverá investigar as causas do acidente. Elisandra Vissotto, de Chapecó, para o Notícias da Redação. E foram sepultados na tarde deste domingo o prefeito e a primeira-dama do município de Marema, no oeste do estado. Os dois morreram em um acidente durante o final de semana. Valdomiro Bevilacqua, de 53 anos, e sua esposa Marisete Peruso Bevilacqua, de 51, morreram após o carro em que a filha deles conduzia sair da pista e cair em uma ribanceira de 30 metros na zona rural do município de Marema. O prefeito e a primeira-dama morreram no local. Já a filha do casal, Fernanda Bevilacqua, de 23 anos, era a única passageira que estava usando o cinto de segurança e teve apenas ferimentos leves. Uma perícia foi feita no local e deve apontar as causas do acidente. E 2 pessoas morreram em um acidente que envolveu 2 carros na BR-280 em Araquari. O número de mortes no trecho tem preocupado, pois representa quase 100% a mais do que todo o ano passado. A destruição dos carros reflete bem a violência de mais um acidente com vítimas fatais na BR-280. 2 das 4 pessoas que estavam nesse carro morreram. O motorista, Edson Rocha da Silva, de 33 anos, e a mãe dele, Marilda Maria da Rocha Silva. A esposa e o filho de 4 anos foram levados para hospitais da região. Os 2 ocupantes do outro carro também se feriram e foram encaminhados para o pronto-socorro. O motorista do HB20 seguia em direção à BR-101. Nesse trecho, logo após aquela curva, ele perdeu o controle do veículo e bateu de frente com outro carro. Segundo os socorristas, chovia naquele momento e havia muito óleo na pista. A moça, que era mãe da criança, ela baixou bem os batimentos cardíacos dela e inspirava mais cuidado, foi a moça que nós levamos. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, só neste ano 26 pessoas já perderam a vida no trecho da BR-280 entre São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul. Se contar os óbitos ocorridos no hospital, esse número sobe para 28. Nós temos 2 trechos críticos aos 280, que é o trânsito urbano ali de Araquari, né, porque tem um trânsito intenso de caminhões por causa do Porto de São Francisco, e também no trânsito urbano de Jaraguá do Sul. No comparativo com os dados do ano passado, houve menos acidentes e mais óbitos. Em 2013, 15 pessoas morreram no trecho. O crescimento do número de vítimas fatais na rodovia tem preocupado as autoridades, tamanha a violência dos acidentes. O que a gente pode observar, que a gente circula aí no dia a dia, a má educação no trânsito também está
acima do limite, entendeu? No excesso de velocidade, numa ultrapassagem mal feita, né, normalmente na imprudência do motorista, né, que tem acarretado esses acidentes violentos. Né. E a seguir, vandalismo causa danos ao patrimônio público e prejuízos para a Prefeitura de Lages, na Serra. É fundamental a denúncia, porque todo material público é da população. Os detalhes em 2 minutinhos. E a semana começa com sol entre nuvens em todas as regiões e temperaturas bem mais elevadas. Confira os detalhes na previsão do tempo. Na Serra, o sol aparece entre nuvens com máxima de 22 graus. Na região norte, muitas nuvens, mas o sol aparece em alguns períodos. À noite pode chover e a máxima chega aos 27 graus. No Vale do Itajaí e no sul do estado, o sol aparece entre nuvens e as máximas ficam entre 26 e 24 graus. Já na região oeste e na Grande Florianópolis, a máxima não passa dos 25 graus. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Nelson Schaefer Martins, tomou posse hoje pela manhã como governador do estado em exercício. O desembargador fica no cargo até o dia 5 de outubro, período em que Raimundo Colombo e o vice, Eduardo Pinho Moreira, se dedicam à campanha eleitoral. Esta é a segunda vez que o presidente do TJ assume o cargo. A primeira aconteceu entre os dias 23 de maio e 1º de junho deste ano, durante missão oficial do governador e do vice aos Estados Unidos. E em Lages, na Serra Catarinense, um homem foi flagrado pelas câmeras de monitoramento de uma empresa destruindo abrigos de ônibus. A depredação ao patrimônio público tem causado prejuízos ao município, que já contabiliza mais de R$100 mil em danos. Nas imagens, o homem aparece depredando um dos abrigos de ônibus, localizado em uma das avenidas mais movimentadas de Lages, a Dom Pedro II. Quando os carros passam, ele disfarça, mas logo depois volta a destruir o abrigo. O homem ainda não foi localizado. O secretário de Segurança Pública explica que a comunidade pode ajudar através do Disque Vandalismo. O 8427-1052, que é muito importante, esse telefone a pessoa pode discar cobrar, que nós atendemos ou damos o retorno em seguida. Quero salientar que é fundamental a denúncia, porque todo material público é da população. Atos como esse têm se tornado comuns na cidade. Neste ano, outro abrigo de ônibus também foi queimado e várias lixeiras foram depredadas. Segundo o secretário do Meio Ambiente, de janeiro de 2013 até agora, os prejuízos com esse tipo de crime já ultrapassam os R$100 mil. Também temos prejuízo da parte da iluminação pública, muitas lâmpadas que são apedrejadas, a parte de sinalização de trânsito, placas arrancadas, quebradas, cavaletes, cones. Até agora, 5 pessoas foram presas em flagrante por depredação ao patrimônio público e terão que ressarcir o município pelos danos causados. Cabe a prisão, inclusive, com habilitação de fiança, se não conduzir ao presídio. E hoje a gente fica por aqui. Um ótimo início de semana para você, uma boa tarde e até amanhã.